chefe do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. Era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá, ou em algumas traduções, tomara ou quisera Deus que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Até aí, podemos assentar. Hoje venho acompanhado da minha família, meus pais, minha irmã, alguns e muitos dos meus primos, meu amigo Azaf. Cheguei aqui, fiquei muito surpreso de ver a Lavínia, ela estuda comigo. E, bom, confesso que eu estou muito nervoso, estava muito ansioso, durante toda a semana pensando, se preparando para esta palavra. E que não seja o que eu quero falar, nem que o homem quer ouvir, mas que Deus tome a minha boca e fale com a igreja. Que eu possa passar para a igreja o que eu estou sentindo aqui agora. Pois muito bem. Para entender o contexto dessa história, eu tenho que entender como ela começou. Bom, antes de dizer quem era Naamã, eu preciso dizer quem era Eliseu. Israel era um povo, Israel era um povo escolhido por Deus, formado por Deus, criado por Deus. Mas muitas das vezes Israel entrava em idolatria, que no caso é adorar a outros deuses. Em uma das leis do livro de Levítico diz: não adorarás um Deus, senão o Senhor que o tirou do Egito. Mas Israel não obedecia a isso, por isso caía na idolatria. Começava a adorar vários deuses, fazer coisas que eram más para os olhos do Senhor. Por isso Deus vai começar a levantar profetas para fazer Israel se voltar para ele. Então vai acontecer um casamento entre Acabe e uma mulher sirofenícia chamada Jezabel. Nisso, a idolatria vai entrar para Israel através da aliança que fizeram com o povo sirofenício. Nisso, Deus vai levantar Elias. A Bíblia não me diz a sua história, quem eram seus pais, mas a Bíblia vai me dizer que o nome dele significa só Javé é Deus, ou só o Senhor é Deus. O nome dele já significa algo para aquele momento. O momento em que estavam em idolatria, adorando a vários deuses, mas aí Elias vai vir com o nome que significa só o Senhor é Deus. Isso, Elias vai cumprir o seu ministério, vai fazer tudo o que tinha que fazer, mas vai chegar uma hora que Deus vai chamar Elias para passar do Rio Jordão e vai dizer: Elias, eu vou te arrebatar, então se prepara para subir aos céus numa carruagem de fogo. Nisso, Elias vai chegar para Eliseu e vai dizer: o que tu queres que eu te faça? Então Eliseu vai dizer: eu quero porção dobrada da tua unção. Elias era um homem que tinha comunhão com Deus, falava diretamente com Deus. Certa vez, quando ele estava com medo de ser morto, entrou numa caverna e Deus foi lá visitar ele e falou com ele. Por isso Eliseu podia pedir carro, podia pedir casa, podia pedir família, podia pedir dinheiro, mas ele decidiu pedir a unção do Senhor. Eu não sei o que tem passado, mas se preocupe com a presença do Senhor, porque minha Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino dos céus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Aí Elias vai dizer: bom, se você viver subir aos céus, então tu terás essa unção que tu me pedes. Nisso, uma carruagem de fogo vai vir, vai levar Elias. Só que roupas não entram no céu, porque no céu o corpo é feito de alma, é um corpo celestial. Por isso, a capa que estava em Elias, que era onde o Senhor ficava para falar com ele, que era um sinal do Senhor na vida dele, vai cair da carruagem diretamente nas mãos de Eliseu. Eliseu, então, precisava voltar para o povo que estava depois do Rio Jordão. Então Eliseu vai pegar a capa, vai bater no rio e o rio vai abrir. Eliseu vai passar a pés enxutos. Só que aí ele começa a exercer o seu ministério. Em 2 Reis, no capítulo 2, versículo 14, Eliseu faz o seu primeiro milagre, que era abrir o Jordão. Depois disso, Eliseu vai para a casa de uma mulher
e profetiza que ela teria um filho. Aí o menino nasce, o menino cresce, só que ele adoece. Quando o menino adoece, ele vem a óbito, ele vem a falecer. E alguns, a Bíblia não me diz, mas conjecturando, alguns vizinhos começam a chegar, eu imagino, e dizer: olha aí a promessa de Deus, olha aí o que aconteceu com a sua promessa. Aí Eliseu vai vir cheio do poder, cheio da glória, cheio da unção, e vai ressuscitar o menino para mostrar que Deus ainda era na casa daquela mulher. Eu não sei o que Deus te prometeu, eu não sei em que parte do seu ministério as pessoas têm dito que não tem mais vida, mas se Deus chegar, pode acreditar que a promessa vai se cumprir. Aí Eliseu vai sair da casa daquela mulher e vai para a sua casa, ou para uma pousagem. Nisso, um homem chamado Obadias, estudiosos dizem que era Obadias, vai morrer. Só que ele tinha uma esposa. Sua esposa tinha 2 filhos e ele vai deixar uma grande dívida, porque ele alimentou 100 profetas, 50 em cada caverna. Nisso, os cobradores vão vir, vão bater na porta daquela mulher e vão dizer: olha, seu marido tem uma dívida com a gente, o seu marido errou com a gente, ele morreu e nós vamos levar os seus filhos para que eles paguem a dívida do seu marido. Nisso, a mulher vai dizer: calma, eu vou dar um jeito. Então eles vão dar um prazo de 1 semana. A mulher vai até a porta de Eliseu, vai até quem pode resolver o seu problema. Nisso, a mulher bate na porta de Eliseu e diz: ei, meu marido era seu servo, meu marido trabalhava para ti, e o meu marido arrumou uma dívida para alimentar os profetas, para guardar os profetas, esconder os profetas. Nisso, Eliseu vai dizer: o que tu queres que eu te faça? O que tu tens em casa? E ela vai dizer: nada senão uma botija de azeite. E uma botija, eu compreendo que não é muito. Uma botija naquela época era mais ou menos desse tamanho. Então, Eliseu vai dizer: peça vasilhas emprestadas aos seus vizinhos, muitas, e deita o azeite em cada uma delas. Depois tu vai vender esse azeite e vai viver com o que sobrar. Ou seja, teria muito azeite. Só que pela quantidade de vasilhas que ela pegou, não ia dar para deitar tanto azeite nas vasilhas, porque era pouco. Uma botija não é muito. Só que o azeite, eu entendo que representa o Espírito Santo de Deus. Então aquela mulher vai começar a deitar o azeite. O azeite não vai parar de diminuir, mas no fio do azeite que caía nas vasilhas, o azeite vai começar a ser multiplicado. E o azeite, como eu já disse, representa o Espírito Santo de Deus. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, qual é o milagre que tu precisa, mas enquanto ainda tiver uma gota do Espírito Santo, pode crer que a sua vida vai mudar. Aleluia. Aí Eliseu, se cansa, porque Jesus veio ao mundo, voltou para o céu, deixou uma promessa: eu voltarei para te buscar, voltarei para buscar a minha igreja. Só que você não pode parar de trabalhar, você não pode parar de cuidar da sua casa, dos seus filhos, do seu marido, da sua esposa. Nisso, e ministério eu entendo que também é trabalho. Então Eliseu trabalhando com o seu ministério, trabalhando com a sua vida, se alimentando, buscando a Deus, ele vai se cansar. Então ele vai para a sua casa que ficava em Samaria. Nisso, eu entendo que nesse período de tempo, um pouco antes do ministério de Elias, vai nascer uma menina. Quando a Bíblia diz: ensinai o filho no caminho que se deve andar, eu entendo que não é para você ensinar o caminho, mas é para ensinar no caminho. Enquanto tu estiver no caminho, tu tem que ensinar, porque o teu filho se espelha em você. Se você peca, ele vai querer cometer o seu pecado. Se você bebe, ele vai querer beber. Se você bate muito nele, ele vai querer bater muito nos seus netos. Nisso nasce uma menina, e os pais dela vão ensinar ela a ter compaixão. Os pais dela vão ensinar ela a ter amor ao próximo. Nisso vai acontecer uma guerra entre a Síria e Samaria, o reino de Israel. Nisso, vão entrar na casa de uma menina, vão quebrar tudo e vão levar ela cativa. Eu não sei o que fizeram com os irmãos dessa menina, com os pais dessa menina, com os parentes dela. Não sei se mataram, não sei se separaram dela ou
se deixaram como escravos, ou muito menos se venderam. Mas eu sei que eles separam aquela menina da sua família. Nesse período de tempo, um homem chamado de Naamã vai começar a ter muitas vitórias. Através do poder de Deus na vida de Naamã, Naamã vai ter muitas vitórias sobre todos os povos. A minha Bíblia me diz, no primeiro versículo de 2 Reis, no capítulo 5, que através de Naamã, Deus dava livramento para a Síria. Mas vai acontecer que Naamã vai ficar leproso. Ou seja, Naamã tinha muitas medalhas, tinha muitos troféus, tinha muitos títulos. Naamã ia todos os dias para a guerra. E quando não ia para a guerra, ia para uma estalagem para treinar os homens, ou até mesmo para cumprir missões. Ou seja, ele já era acostumado a vencer guerras. Mas quando chegava dentro de casa, havia uma guerra que ele não podia vencer. Talvez você já está acostumado a vencer as guerras do trabalho, a vencer as guerras da escola, a guerra das afrontas, mas chega dentro de casa, de repente tu tem depressão, de repente tu tem ansiedade, de repente você tem uma pessoa que te afronta dentro de casa, mas o Senhor dos Exércitos já chegou aqui para mudar a sua história. Então, o semblante da esposa de Naamã, a Bíblia não me diz, mas conjecturando, vai começar a cair. Ela vai começar a ficar triste, andar pensativa pela sua casa. Poxa, meu marido nunca fez nada com ninguém. Ele sempre venceu guerras, sempre foi um bom homem, valoroso. E aí ele pegou lepra. Por que essas coisas acontecem? Então ela começa a orar para Baal, para Jerobaal, mas nada adianta. Então a menina, a qual o exército da Síria tinha tirado tudo dela, separado ela da escola, dos amigos, dos parentes, da família. Ela vai ter a compaixão que os pais dela ensinaram a ter. Aí ela vai chegar para a esposa de Naamã e vai dizer: olha, se o meu Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. E aqui eu entro na pregação. Nisso, Naamã vai chegar para o seu rei, para o seu senhor, para o seu chefe, e vai dizer: olha, a menina me disse que se eu fosse em Samaria, tem um profeta lá que poderia me curar da minha lepra, que poderia restaurar a minha carne no lugar que está ferida. Então o rei da Síria vai escrever uma carta, vai enviar um mensageiro até o rei de Samaria. Muitos dizem que era Acabe, mas naquele período de tempo, o reinado de Acabe já tinha se findado. Por isso o rei naquela época era Jeroboão. Então o mensageiro chega a Jeroboão e dá a carta para ele. O rei lê e fica pensativo. Chega na mão, bate na porta do palácio. Os guardas abrem, levam ele até o rei. O rei rasga suas vestes e diz: eu sou um Deus para curar as feridas dele? Eu sou alguma coisa para eu poder restaurar a pele dele? Não é. E por que Naamã foi no palácio? Porque profeta ficava em palácio. Se não me engano, ficavam 400 profetas no palácio quando Acabe fez uma aliança com o rei Josafá. Mas para ficar em palácio, tem que dizer o que o rei quer ouvir. Tem que dizer o que agrada ao homem. Mas Eliseu não dizia o que agradava ao homem. Eliseu dizia o que agradava a Deus. Eliseu não dizia o que agradava aos ouvidos do rei. Eliseu dizia o que Deus mandava ele dizer. Aleluia. Por isso, ele não vai achar Eliseu no palácio. Eliseu vai chegar a notícia para Eliseu que o rei rasgara as suas vestes, começou a prantear sem choro e dizer: eu sou um Deus. Eles procuram um pretexto comigo para começar uma guerra. Naquela época, como o rei de Israel estava cativo, estava muito fragmentado, qualquer coisa era motivo para começar uma guerra. Eu estou pregando, se eu derrubasse esse copo naquele período, e esse copo fosse da Síria, então começaria uma guerra contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu povo. Por isso, o rei vai achar que era um pretexto para começar guerras com ele. Mas voltando para a história, Eliseu vai dizer: por que tu rasgou as suas vestes? Manda ele vir a mim e saberá que tem profeta em Samaria. Eliseu foi ousado. Ele fez um voto com Deus, porque ele aprendeu a ser ousado, ele aprendeu a ter ousadia. Me lembro disso porque no livro de 1 Reis, Eliseu vai chegar para cá e vai dizer: olha, vamos fazer o seguinte,
Vocês e seus profetas vão fazer um sacrifício para Baal, e eu vou fazer um sacrifício para Deus. E o Deus que derramasse fogo do céu é o verdadeiro Deus. E o Deus de Israel é o que derrama o fogo do céu e mata os profetas de Baal. Então Eliseu aprendeu com Elias que era preciso ter ousadia. Aprendeu que era preciso ser ousado. Por isso ele vai dizer isso ao rei. E o rei vai dizer, tá bom, vou fazer o seguinte. Me manda as coordenadas de onde você mora, porque eu vou mandar o homem até aí. Então, Naamã vai. Só que nem tudo é do jeito que a gente quer que seja. Nem tudo é da forma que a gente espera. Porque Naamã esperava chegar na casa de Eliseu, bater na porta ele mesmo. Eliseu vinha atender ele, fazer uma oração, falar de Jesus, botar as mãos sobre a lepra e a curar. Só que quando ele chega lá, ele bate na porta e Eliseu envia um mensageiro. Quando isso acontece, eu me lembro de Jairo, porque Jairo esperava que Jesus fosse até a sua casa antes que sua filha morresse, antes que a doença piorasse. Mas Jesus vai demorar um pouquinho, e a menina morre. Aí chega a gente para Jairo e diz, para de incomodar Jesus, porque a menina já morreu. Mas aonde tem Jesus, tem milagre. Aonde tem Jesus, tem vida. Aonde tem Jesus, tem esperança. Aí Jesus chega, manda um monte de gente embora, manda os desacreditados embora. Então ele olha para a menina e diz, Talita, cumi, que no português é menina, levanta. Glória a Deus. E aí Eliseu vai enviar um mensageiro. E o mensageiro vai dizer o seguinte para Naamã: olha, o meu Senhor mandou você mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. E o Rio Jordão, eu compreendo que naquela época era um rio sujo, era um rio cheio de lama. Eu compreendo que naquela época o Rio Jordão era um rio quase podre. Então Naamã vai se enfurecer. Então ele vai começar a voltar para a Síria com seus cavalos e com seus homens e vai dizer: tem tantos rios em Damasco, tantos rios limpos, e ele me manda ir no rio sujo que fica em Samaria? Aí um homem, empregado de Naamã, chega para ele e diz: mestre, se ele te mandasse fazer alguma coisa difícil, você não faria? Que dirá mergulhar 7 vezes no rio? Então Naamã vai quebrar o seu orgulho e vai sair da carruagem para ir até o rio. Muitas das vezes, quando alguém te convida para ir para uma briga, você vai. Muitas das vezes, quando alguém te convida para fazer algo difícil, você vai. Mas na hora de aceitar Jesus, você fica orgulhoso. Você fica com medo de ir. Naamã tinha capacidade para fazer muitas coisas, mas era orgulhoso demais para mergulhar no Jordão. Quantas das vezes tu tem capacidade, tu tem coragem, tu tem força para fazer muitas coisas, mas na hora de aceitar Jesus, tu fala: não, eu não vou agora não, eu estou muito ruim. Mas a Bíblia vai dizer no livro de João: vinde a mim como estás. Então Naamã vai até o rio. No rio, ele para no rio e ele mergulha uma vez e a lepra continua. Ele mergulha a segunda vez, mas a lepra continua. Ele mergulha a terceira vez e ele começa a achar que é mentira. Ele começa a falar: não é possível, a lepra não sai. Ele mergulha a quarta, a quinta, a sexta, e aí ele começa a ver a diferença. Quando ele mergulha a 7ª vez, a lepra é curada, a carne é restaurada. Muitas das vezes tu vem para a igreja, tu faz um voto com Deus e fala: eu irei receber o meu milagre. Tu vai no primeiro dia, não recebe. Vai no segundo, não recebe. Vai no terceiro, quarto, quinto, no 10º dia e não recebe. Mas continue perseverando, porque uma hora o teu milagre vai chegar. Porque quando Deus mandou Josué, juntamente com Israel, rodear as muralhas, eles rodearam o primeiro dia e nada. Segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e nada. As muralhas nem tremiam, nem rachado tinha. Mas no 7º dia, deram 7 voltas e a muralha caiu. Ou seja, eu não sei o que tem acontecido na tua vida, qual é o teu problema, mas persevera, porque Jesus tem poder para mudar a tua história. E ele já se faz presente aqui. Aí Naamã vai ser curado, vai dizer: olha, gente, a minha carne está limpinha. Nossa,
Olha como é que eu estou bem. Só que Naamã achava que o reino de Deus ele podia ser comprado. Naamã achava que o reino de Deus era qualquer coisa, que ele podia pagar para receber um milagre. Aí ele bate na porta de Elias novamente. Eliseu vai e diz: opa, tudo bom? E aí Naamã diz: cara, eu estou curado. Eu vou te dar dinheiro, porque agora eu tenho saúde. Agora eu posso chegar em casa tranquilo, chegar perto da minha esposa, dormir na mesma cama. Eu estou curado. Eu não vou mais contaminar ninguém. Vou te dar dinheiro. Aí Eliseu chega e diz: não, obrigado. Só que aí ele continua insistindo. E Eliseu não aceita. Naamã dá as costas, vai embora. Fica pensativo: nossa, por que ele não aceitou o dinheiro? Por que ele fez isso? Mas um homem que trabalhava para Eliseu, que andava junto com Eliseu, chamado Geazi, vai chegar para Naamã, vai correndo até onde Naamã estava e diz: olha, meu senhor mudou de ideia. Ele falou que vai querer o ouro. O que Geazi queria não era entregar o ouro para Eliseu, porque ele já estava convicto de que não se compra o reino dos céus. Ele queria o ouro para ele. Aí Naamã vai dizer: que bom, então eu vou entregar o ouro. Naamã entrega o ouro até Geazi. Geazi pega e chega para Eliseu. Fala: Eliseu, olha o que eu consegui. E aí Eliseu fala: ué, por que você sumiu? Você foi por acaso pegar o ouro que estava dentro de teu coração, que você estava cobiçando dentro de teu coração? E a Bíblia vai me dizer que o mal que estava sobre Naamã vai se apegar a Geazi. Porque o reino dos céus, ele não pode ser comprado. Porque, voltando a falar de Jairo, ele era um dos príncipes da sinagoga. Ele podia pagar a Jesus, dar dotes a ele, dracmas, para que ele fosse impor as mãos até a sua filha. Mas ele chega e fala: mestre, a minha filha está endemoniada. Ou seja, não se compra o reino dos céus. Então, Geazi vai ficar leproso e a pele dele vai ficar branca como a neve. A lepra, naquela época, era qualquer doença de pele. Se eu tenho catapora, falavam que era lepra. Se eu tenho lepra, falavam que era lepra. Mas qualquer outra doença na carne era chamada de lepra. Por quê? Porque não tinham muito nomes. Eu não sei qual era a doença de Naamã. Se era verdadeiramente a lepra, se era qualquer outra doença. Mas eu sei de uma coisa: ele foi até o profeta e voltou curado. Ele foi até o profeta e voltou com o seu milagre para casa. Eu não sei qual é o teu problema, em que parte da tua vida tu precisa de um milagre. Se é financeiro, se é espiritual, se é no seu ministério, se é no seu casamento, na sua escola, na sua vida. Mas hoje você veio até aqui. E aqui está Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Elohim, o El Shaddai, o Adonai. E Ele está esperando você adorar em espírito e em verdade. E aí, enquanto Naamã estava mergulhando, eu imagino uma trilha sonora. Quando meu eu e meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei como na maravilha do teu amor e tudo que sou. Só pra servir, só meu Senhor. Leva de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. E purificar, eu quero ser vivo.